Um dos primeiros pontos da inteligência emocional é a autoconsciência. É o primeiro. Sem a autoconsciência, né, a consciência de si mesmo, já eu não dou os próximos passos. Então, Uhum. você tem uma parte da consciência. Então, o seu primeiro passo você já deu. Então, sem Uhum. você saber da teoria, ou sem você, como você acabou de repetir, ter conversado tanto sobre esse tema que é desafiador para você, você sabe que ele é o teu calcanhar de Aquiles. Porque você sabe que você tem sintomas físicos, daqui a pouco a gente vai falar de alguns relacionamentos ou se que possam te atrapalhar, ou se você tem questão mais com cobrança, é a cobrança que me prejudica, eu fico com dor quando acontece tal situação, mas a autoconsciência é o teu primeiro passo. Então, assim, tem Uhum. gente que chega para mim, Elisângela, e não tem noção que o desenvolvimento que ela precisa está na inteligência emocional. Ela acha que Uhum. é qualquer outra coisa, menos esse. Esse primeiro passo você deu. Você ainda não tem a consciência de, dos passos. Tá, o que, Uhum. que eu tenho que fazer? Porém, também sem saber da teoria, você já procurou terapia. Esse é um passo. Por quê? Porque a terapia ela muda comportamento. A terapia só fala sobre afeto e sobre comportamento. E ela só fala sobre emoções. Então, você foi atrás disso. Por quê? Você já estava ali autoconsciente, já que a autoconsciência é o primeiro ponto da inteligência emocional. Você foi fazer meditação. Quando eu falo, às vezes, tanto no meus grupos de mentoria, ou até mesmo para paciente da meditação, tem gente que fala, não, Erika, esse negócio de meditar, musiquinha, não é comigo. A meditação pode ser você no seu ambiente de trabalho, no momento de muito estresse, ficar retinho, fazer as 6 respirações completas e você já alivia muito da ansiedade. Então, a meditação, seja lá como você esteja fazendo, de um modo mais simplificado, via respiração ou a meditação mais completa, ela já é também um passo. E o fato de você estar aqui hoje é outro passo. Então, eu diria que dentro do campo da da consciência, se eu fosse te aplicar um teste de inteligência emocional hoje, porque existem, são Uhum. certificados, a sua autoconsciência, ela estaria no funcional, provavelmente. Ela estaria funcionando. Ela poderia não estar no excepcional, ela poderia não estar no ótimo, mas ela não estaria no regular nem no ruim. Ela estaria no funcional, que significa funcionando. Uhum. Você tinha noção disso? Não tinha noção. Imaginava que eu estava num caminho ainda sem consciência de inteligência, perdida no escuro. Qual é o segundo ponto da inteligência emocional? A autogestão. A Uhum. autogestão para não ter dores, a autogestão para não criar expectativa demais, a autogestão para navegar sobre as emoções, a autogestão para poder se controlar. Primeiro a gente começa se controlando externamente, depois com o tempo isso fica genuíno. No começo a gente controla só por fora, por dentro está com dor, está borbulhando, e depois com o tempo o controle ele simplesmente aparece. Ele aparece quando a gente diminui o ego, e é um ego mais da psicologia, não é o ego do senso comum, daquele, você está se achando, não, é o ego do apego, ou da carência, ou da raiva, são, né, desses sentimentos que vêm para defender a gente. Então, quando a gente consegue entender, essa bronca não foi para mim, eu não preciso levar para o pessoal, eu posso ser um pouco mais profissional aqui, como é que eu gostaria que agisse se fosse o contrário? Deixa eu pensar no meu eu do futuro. Como é que vai estar o meu eu do futuro depois que eu explodir? Vai estar com culpa. Todo mundo que fica com culpa depois fica com medo, porque a culpa é uma sensação. O sentimento que está do lado da culpa é o medo. E o medo dispara gatilhos ansiosos, né? O medo dispara palpitação, insônia, porque ele joga adrenalina, noradrenalina, às vezes ele joga até cortisol. E é isso que está fazendo mal para você fisicamente. Porque Uhum. toda vez que você sente culpa e medo, culpa e ansiedade, é mais ansiedade que você tem do que medo ligada à culpa. O teu corpo físico sofre.
eu preciso, com a minha equipe, me posicionar de uma forma mais empática, que é o terceiro ponto. A empatia vai fazer com que você possa gerir melhor as suas emoções. Você já ouviu falar desse termo? Já eu até coloquei na minha anotação que, por vezes, eu confundo o que é empatia. Porque eu acredito que se colocar no lugar do outro e você sofrer junto com o outro não é empatia. Eu preciso trazer uma solução para o sofrimento do Boa, outro. boa. Aí eu estou sofrendo com o outro, então eu Você não não estou precisa sendo trazer, você nem precisa trazer uma solução. Esse papel não é seu. Quando eu dou treinamento de inteligência emocional, eu passo um videozinho de empatia. E aí é um bichinho cai dentro de um buraco e ele dá a diferença entre empatia e simpatia. Não que simpatia seja ruim, mas ele fala Uhum. assim: a empatia é o cara que vai descer da escada dentro do buraco e vai falar: eu entendo como é estar aqui, né? Eu estou aqui do seu lado. O simpático vai aparecer lá de cima do buraco, vai falar: poxa, você está aí, que pena. Mas ele não vai fazer nada, né? Não vai acontecer nada, mas ele foi simpático. Então, é como se a simpatia fosse uma coisa bacana, mas muito mais rasa, certo? A É, empatia, todo mundo sabe falar. Ah, é eu me pôr no lugar do outro. Mas você deu uma definição perfeita. Érica, é me pôr no lugar do outro, mas eu vou ter que sentir a dor do outro. Mas se eu sentir a dor do outro, eu vou ficar com dó do outro. E se eu sentir dó do outro, aí vem a sua frase seguinte: eu vou dar a solução para ele. Lembra que os pais falavam para a gente? Ah, a gente tem que ensinar o filho a pescar, não pode dar o peixe. Você não pode para sua equipe dar o peixe. Você tem que ensinar ela a pescar. A empatia é sentir o que ela está sentindo dentro do seu papel de líder. Aí você consegue ajudar, mediar, ser facilitadora, dar o melhor feedback. Porque quando você tem empatia, você consegue ouvir. Quando você não tem empatia, você julga. E julga. Porque você vai pensar a partir do teu referencial. Você vai pensar assim: esse vendedor eu me identifico mais, esse eu me identifico menos. Mas não é porque eu sou injusta. O feedback aí já muda. Quando eu tenho empatia, eu vou fazer igual para os dois, porque eu vou me colocar no lugar dos dois. Eu vou entender o lugar dos dois. Então, é como se eu colocasse o chapéu ali, vou sentir o que ele está sentindo, mas eu vou voltar para o meu local de líder, para eu poder tomar a decisão que cabe a mim, como líder dessa equipe, que cabe ao propósito da empresa e que também cabe para o membro dessa equipe.